essa reportagem do Fantástico, dia 20 de agosto deste ano, está lá, transtorno dissociativo de identidade, TDI. Entenda como vive quem tem mais de uma identidade vivendo no mesmo corpo. Na realidade, não é quem tem mais, todos nós temos, não é isso? O problema é quem tem esse transtorno, a barreira que separa o ego, ou seja, essas personalidades da consciência, ela é rompida. Essa barreira, então, é um transtorno mental, perfeito? É um transtorno mental. Então, assim como tem esquizofrenia, assim como tem bipolaridade, tá? É um transtorno mental. Então, esse transtorno mental é chamado de TDI, transtorno dissociativo de identidade. Assim, quando acabar esse vídeo, joga lá no YouTube, bota lá transtorno dissociativo de identidade, do dia 20 de agosto, fantástico. Vocês vão entender, né, como é que isso funciona. Todos nós temos essas personalidades, só que elas não invadem a consciência. Elas ficam apenas, são aqueles pensamentos intrusos. Essas pessoas que têm esses transtornos, sim, as personalidades invadem. E aí fica alternando. Ora você é homem, ora você é mulher, ora você é criança, ora você é uma pessoa chata, ora você é um religioso. Fica alternando essas personalidades. Não deixa de assistir, tá? Não deixa de assistir. Seguindo, então, comentei também com vocês que foi entrevista do padre Marcelo Rossi, do Danilo Gentili. Nessa entrevista, tem um corte também no YouTube. Esse corte que eu peguei é de 6 minutos e 37 segundos. Então, tem vários cortes dessa entrevista do padre Marcelo Rossi. O corte que melhor exemplifica, né, o trecho, né, o corte, que melhor exemplifica o que nós estamos conversando aqui é esse corte de 6 minutos e 37 segundos. Tá? Então, quando você colocar lá, entrevista do padre Marcelo Rossi, Danilo Gentili, né, corte, aí vai aparecer vários. Então, eu já estou dando a dica aí qual é o corte. Tem até o link aqui do YouTube. Né? Qual é o corte que você vai pegar toda essa explicação. Nesse corte dessa entrevista do padre Marcelo Rossi, ele explica que ele entrou em depressão porque ele deu atenção às sombras. Ele tentou controlar o mal. Meus irmãos, você não consegue controlar o mal. O mal está dentro, aqui no nosso inconsciente. São essas memórias de vidas passadas aqui. Você não consegue controlar, você não tem controle. A consciência pode gerenciar quem é que vai dar voz, mas não tem como controlar. A única maneira de você controlar esse ego, essas personalidades, é na prática do bem, é na prática do amor. Então, o padre Marcelo Rossi dá esse testemunho em que, na hora que ele entendeu que, ao dar atenção à sombra, ele entrou no processo depressivo, na hora que ele entendeu que só sairia disso quando ele olhasse para Deus, na prática do bem, na prática do amor, na prática da caridade, aí ele conseguiu sair da depressão. Então, meus irmãos, esse processo, você não pode olhar para o muro. Se você olha para o muro, você bate no muro. Você tem que olhar para o trajeto. O piloto de Fórmula 1, ele não olha para o muro, ele não vê o muro. Ele olha para o trajeto. Ele olha para o caminho que ele está percorrendo, para a estrada que ele está percorrendo. Na hora que ele olha para o muro, ele bate no muro. Então, o que combate o egoísmo? Como eu falei no início desse vídeo. O que combate o egoísmo? É a prática da caridade. Porque o egoísmo é um sentimento muito voltado às minhas próprias necessidades. Na hora que eu mudo o foco para as necessidades, para as aflições do meu irmão, seja aflição material, espiritual, emocional, na hora que eu mudo esse foco, eu estou combatendo o meu egoísmo indiretamente. Não se combate o egoísmo olhando para o egoísmo. Se combate o egoísmo olhando para exatamente o quê? Meus irmãos que estão em aflição. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo. Na hora que eu amo ao próximo, eu combato o meu egoísmo. Então, na hora que eu estou dando atenção, ajudando meu irmão, minha parentela, né, o morador em condições de rua, qualquer pessoa num ônibus a pegar uma bolsa, na hora que eu estou dando atenção, o foco em ajudar, em ser útil para meus irmãos, eu estou me curando. Estou me curando. Percebe?
Na hora que você está dando atenção, você ajuda o colega de trabalho, é gentil, ajuda, você está se curando do seu egoísmo. Então, meus irmãos, a cura vem não de maneira direta, mas de maneira indireta. Eu tenho que focar em Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e focar e ao próximo, e amar os seus irmãos, amar ao próximo como a ti mesmo. Tá? E o padre Marcelo Rossi dá exatamente esse testemunho nesse programa do Danilo Gentili. Vale muito a pena vocês assistirem assim quando acabar esse vídeo. Tá bom? Por quê? Porque você consegue ter uma compreensão vindo de uma outra pessoa e você consegue entender melhor o que nós estamos conversando aqui. Bom, vamos agora para trechos de livro da doutrina espírita. Primeiro, Eclesiástico, capítulo 30, versículos 22 a 27. Está lá. Não entregues tua alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Bonito, né? Não entregue tua alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Cuidado, vigia, conforme Jesus vigia. Quando você percebe que tem um pensamento intruso que não é seu, já vá para a oração, tá? A alegria do coração é a vida do homem. É um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tenha compaixão, né, de tua alma. Torna-te agradável a Deus e aos seus irmãos, ao próximo. Seja firme. Concentre teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Pois a tristeza matou muitos e não há nela nenhuma utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Meus irmãos, vamos agora à Epístola aos Romanos de Paulo de Tarso, capítulo 7, versículo 18 a 21. Vamos lá. Paulo de Tarso. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer. E esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Meus irmãos, o pecado que habita em mim, conforme Paulo de Tarso nos orienta, é exatamente essas sombras, essas mazelas que nós estamos construindo ao longo do processo evolutivo. Lembra? Nós saímos da brutalidade, estamos indo para a angelitude. E o nosso papel, a gente está na nossa melhor encarnação. O nosso papel é educar exatamente o nosso passado. Dessa forma, a gente dissipa essas mazelas, tá? No livro Em Busca da Verdade, pelo espírito Joana de Ângeles, nós temos, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nós temos: a sombra existente no ser humano não deve ser combatida. Não deve ser combatida. Esse foi o equívoco do padre Marcelo Rossi, no início, quando ele entrou em depressão. Ele tentou combater as sombras. Você não consegue, está dentro de você, meu irmão. Como é que você combate as sombras? Praticando o amor, praticando a caridade. Na hora que você pratica o bem, na hora que você muda o foco do egoísmo, né, para o foco nos irmãos, nas aflições dos seus irmãos, seja de qualquer tipo de aflição. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não estou falando de dinheiro, estou falando de dedicar seu tempo, sua atenção. É no ônibus, uma senhorinha quer descer, não consegue, tem dificuldade de mobilidade, você ajuda. Levanta, tira o bumbum dessa cadeira, ele ajuda. Saia da inércia. Saia da inércia. Pratique o amor, pratique o bem. Cada dia é uma nova oportunidade.
Na hora que você pratica o amor para com o próximo, você cura do seu egoísmo, você cura do seu orgulho. Então, meus irmãos, repetindo Joana de Ângeles, a sombra existente do ser humano não deve ser combatida, senão diluída pela integração na nossa realidade existencial, nessa realidade atual. Então, como é que eu combato as minhas mazelas? Praticando amor, praticando o bem. Mudando o foco, está no meu ego, o orgulho e o egoísmo, para o foco no meu irmão, as aflições do meu irmão. Para Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo. Mude o foco de sua vida. Ame o próximo, que você se cura. Percebe? Seguindo Joana de Ângeles. São esses impulsos o resultado dos instintos procedentes das faixas primárias da evolução. Ou seja, esses impulsos, né, essas personalidades, ela é resultado exatamente, nós somos herdeiros de nós mesmos, meus irmãos. Nós somos herdeiros de nós mesmos, do nosso processo de evolução espiritual. E, continuando, Joana de Ângeles, que se destacam em oposição quase dominante contra a razão. Aí a gente lembra Paulo de Tarso, eu quero fazer o que é bom e não consigo, acabo fazendo mal. Por quê? Porque eu estou dando atenção a essas personalidades. Então, ela gera uma oposição contra a razão, gera uma oposição contra a consciência de solidariedade. Eu quero ser bom, eu quero ser gentil, mas algo me impede. São essas personalidades. Então, você tem que transcender. É você que está no controle, meu irmão. Você é o síndico. É você que tem a consciência. Não dê voz, não dê oportunidade para essas mazelas que nós construímos no passado. Tome o rumo da sua vida. É você que manda. É a sua consciência, é essa encarnação atual que manda. Não seja refém dessas personalidades. Não seja refém do nosso passado, porque o nosso passado é feio. Nosso passado é feio. Não seja refém desse passado feio. Dê um rumo à sua vida, aprume a sua vida. Faça o bem, pratique o amor. Que aos poucos você vai diluindo essas energias, vai integrando, como Joana de Ângeles nos ensina. Então, continuando aqui, é uma posição quase dominante à razão, a consciência de solidariedade, a consciência de fraternidade, a consciência de tolerância e a consciência de amor, a prática do amor. Então, esses impulsos que estão aqui no nosso ego e no nosso inconsciente, tá? A gente precisa transcender. Como fazer isso? Orar 2, 3 vezes ao dia, praticar evangelho no lar, buscar a oportunidade de fazer o bem, praticar a caridade. Quando eu falo caridade, não é financeiro. A caridade, quando você é bom para com todos, é uma caridade. Quando você é indulgente para com todos, ou seja, aceita a falha do irmão, que também está no processo evolutivo, você não leva a sério os equívocos que ele está cometendo, é uma caridade. E quando você perdoa as ofensas, pior que seja maldade, meu irmão. Ah, mas ele está sendo muito mal. Né? Ele andou dando uns tirinhos, vamos dizer assim, né? Andou dando uns tirinhos em algumas pessoas. Perdoa. Porque é ele com Deus. Não é você que vai julgar. Não é você que vai condenar. O equívoco dele, a maldade dele, ele vai se acertar com Deus. É Deus que vai fazer esse processo. Saia do seu grau de importância de querer, julgar, condenar. Se ele praticou uma maldade, andou dando uns tirinhos por aí, perdoa. Percebe como isso é sério? Porque você não vai fazer esse papel, que esse papel é de Deus. Deus já tem as leis, né? As leis naturais, as leis divinas, prontas para poder lidar com essa situação. Não é você. Você deve amar o seu inimigo, tá? E dessa forma a gente faz, a gente se cura. A gente se cura. Não é ele, a gente está nos curando quando a gente faz isso. Curando nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo. Seguindo, Joana de Ângeles. Dominador, o ego
mascara-se no personalismo, né? Eu nasci assim. Não. Você pode mudar, sim. Em que se refugiam, esse personalismo se esconde, se refugia às heranças grosseiras, que levam o indivíduo à prepotência, à dominação dos outros, em face da dificuldade de fazê-lo em relação a si mesmo. Então, meus irmãos, é o nosso papel, enquanto encarnado hoje, no nosso processo evolutivo, educar essas más inclinações. Lembra do Evangelho? O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar as más inclinações. O verdadeiro espírito, ele se esforça. Então, é um processo contínuo de vigilância. Vigia e ora. Muda o foco do egoísmo para o irmão, para o próximo. Tá certo? Aprender e sentir. Aprender e praticar. Aprender e amar. Só a prática leva ao amor. Se você não praticar, você não ama. Tá? Seguindo. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 17, item 4, os bons espíritas, nós temos: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina a matéria de modo mais completo dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras, que nos outros se conservam inertes. Né? Numa palavra, o verdadeiro espírito é tocado no coração. Daí porque a sua fé é uma fé inabalável. Fé, meu irmão, não é acreditar. Acreditar não é fé. Fé é ter certeza absoluta. E nós estamos vivendo um momento de apocalipse, que é o momento da revelação. Eu acabei de citar aqui 2 vídeos do YouTube, um do padre Marcelo Rossi, que é uma pessoa importante no meio religioso, passou por esse processo de depressão porque ele deu atenção às sombras. Quando ele entendeu que, ao ter um comportamento contrário, ele sairia da depressão, ele fez isso e saiu. Eu também citei um exemplo do Fantástico, que fez uma reportagem belíssima sobre transtorno dissociativo de identidade, que ao você assistir, você vai entender exatamente essa nossa conversa aqui do ego e da consciência. Quando não existe essa barreira, o ego invade a consciência, e você vai entender que isso é um transtorno mental, assim como é a esquizofrenia. Então, meus irmãos, estamos na época do apocalipse, na época da revelação. Se você está tendo todas essas informações, mesmo assim, né, fica lá sentadão no seu sofá, ok, entendi, e não faz nada, continua na inércia, é contigo. A informação você recebeu. A revelação você recebeu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não pode falar que não sabia, né? Seguindo, o Evangelho. Um é como músico, a quem basta alguns acordes para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações suas más inclinações, tá? Enquanto um se contenta com o horizonte limitado, o outro que aprende alguma coisa, você está aprendendo aqui alguma coisa importante, né? O que é que faz? Coloca em prática, para poder sentir, para poder sair do foco do egoísmo, colocar o foco no irmão. Nós estamos aqui, meus irmãos, nós estamos aqui, encarnado, com uma única missão. Eu falo isso em todos os meus vídeos. Aprender e servir. Só isso. Essa é a nossa missão. Aprender e servir. Na hora que você entende isso, você consegue curar suas mazelas, suas sombras, e você consegue avançar, né? Avançar um degrauzinho na escada da evolução para a angelitude. Tá? Então, seguindo, no livro O Homem Integral, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco,
Nós temos, na página 136. Nos alicerces do inconsciente profundo, encontram-se os extratos das memórias pretéritas. Então, tudo aqui. Nosso inconsciente profundo. Ditando comportamentos atuais. Olha que Joana está dizendo. Esses extratos de memórias pretéritas estão ditando o nosso comportamento. Ou a nossa personalidade congênita, como diz André Luiz. Fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Quem não assistiu, assista, vale muito a pena. O título é Personalidade Congênita, tá? Que somente uma análise regressiva consegue detectar, eliminando os conteúdos perturbadores que respondem por várias alienações mentais. Então, a gente está num processo evolutivo. E a gente tem que nos livrar dessas sombras, dessas mazelas. Só tem um jeito. Praticando o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Sai, tira do foco você, seu egoísmo, doença do ego, egoísmo, tira do foco seu egoísmo e coloca o foco no irmão, nas aflições alheias de qualquer tipo, toda aflição mental, emocional, física. Ajude com aquilo que você possa, mude o seu foco, que aí você se cura. Você cura as suas personalidades pretéritas, como nos ensina aqui Joana de Ângeles. No livro O Ser Consciente, a Joana de Ângeles é maravilhosa, né? É um espírito maravilhoso, porque nos traz muita informação sobre o nosso psiquismo, tá certo? Quem quiser conhecer mais, se dedique a Joana de Ângeles, porque você vai se conhecer muito, Então, Joana de Ângeles, nesse livro O Ser Consciente, pelo espírito, né, Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no capítulo Necessidade de Valorização, nós temos Jesus, na condição excepcional de psicoterapeuta, recomendava a vigilância antes da oração, como forma de autoencontro, para depois entregar a Deus, né, sem preocupação alguma. Então, vigia e ora. Lembra, o preço da liberdade é eterna vigilância. Mudando essa frase, o preço do livre-arbítrio é eterna vigilância. Eu vou repetir, tá? Isso aqui não está no YouTube, isso aqui vai estar, não está na internet, vai estar um dia, alguém vai replicar. Né? O preço do livre-arbítrio é eterna vigilância. Tá? Ou seja, vamos lá. A sua proposta é atual, porquanto o inimigo do homem está nele. Né? É o mal que habita em mim. Não é o obsessor. Então, pessoas ficam preocupadas. Não, é o mal que habita em mim. Nós somos herdeiros de nós mesmos. O inimigo do homem está nele, que vem herdando de si mesmo através dos tempos, na esteira das reencarnações pelas quais tem transitado. Esse irmão, isso é lindo. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é lindo. É o mal que habita em mim. É o meu inimigo. Sou herdeiro de mim mesmo. Tá? Seguindo. Trata-se do seu ego, seguindo Joana de Ângeles, trata-se do seu ego, dissimulador hábil, que conspira contra as forças da libertação. Lembra? Como é que a gente combate esse personalismo do ego? Focando, né, nossas baterias de esforços, não para combater o ego, que a gente não consegue, não. O padre Marcelo Rossi, por mais religioso que ele seja, uma pessoa de bem, religiosa, estava combatendo o ego. Ele entrou em depressão. Não se combate o mal. Como é que se combate o mal? Com um bom combate. É o bom combate que a gente precisa praticar, conforme Paulo de Tarso nos ensina. É um bom combate. E o que é o bom combate? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Principalmente se esse próximo for inimigo. Quer dizer, ele acha, né, que eu não tenho inimigo. Principalmente se esse próximo estiver incomodado com minha presença. Ame esse próximo. Porque na hora que eu amo, na hora que eu tenho um bom combate, conforme Paulo de Tarso nos ensina,
Praticar o bom combate, na hora que eu pratico o bem, pratico o amor, eu estou me curando. Estou curando das minhas mazelas, desse passado, dessas sombras que eu trago no processo de reencarnação após reencarnação. Então, meus irmãos, na hora que você faz o bem, pratica o amor, ajuda lá a senhorinha a descer, ajuda o outro com a bolsa de compras. Tá? Você está vendo a pessoa com dificuldade de mobilidade, dá uma carona para ela. Você está de carro, você vê aquele senhorzinho se arrastando, para um pouquinho, baixa o seu vidro, irmão, você está indo para onde? Ah, que eu vou ali, né? Sei lá, vou na farmácia, entra aí no carro, deixa eu dar uma carona até lá. Saia de casa, amanheça com esse foco. O foco em ajudar o irmão. Isso é o bom combate. Na hora que eu pratico o bom combate, as minhas sombras, essas mazelas de vidas passadas, esvaziam. Esvaziam. Tá? Seguindo Joana de Ângeles. Não podendo fugir de si mesmo, nem dos fatores arquétipos coletivos, o ser, né, nós, nos debatemos entre o passado das sombras, que é a ignorância, a acomodação, o automatismo dos instintos. Então, esse debate com o nosso próprio passado. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Entenda, saia dessa inércia. Tire esse bumbum do sofá. Vamos praticar o bem, praticar o amor. Vamos ajudar as pessoas que precisam. Vamos amar ao próximo. Tira esse foco do seu ego. Tá? Seguindo. E o futuro de luz, plenitude, através de esforços tenais, amor e realização. Recorrendo aos dias presentes, conturbados pelas heranças e aspirações. Próximo livro. Um pouco d'água. Só um pouco d'água. Momentos de meditação pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, também. Tá lá, ego e eu. A batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. É o bom combate. Ninguém a vê, ninguém aplaude, ninguém censura. É tua a vitória ou a derrota. Pertencerá a ti em silêncio. Nenhuma ajuda exterior poderá contribuir para o teu sucesso, ou conjuntura alguma te levará ao teu fracasso. Perfeito? No próximo livro, O Ato da Vontade, de Roberto Assagioli, nós temos: a personalidade do indivíduo é como uma orquestra. Cada parte chamada de personalidade é um músico. E eu, o maestro. É uma outra analogia, né? Eu dei a analogia que você é o síndico e que os moradores desse condomínio psíquico são as suas personalidades de vida passada. Então, nós temos um condomínio psíquico, em que cada morador é uma vida nossa, de cada um, tá? Não é de ninguém, de vida passada. E o síndico seria essa consciência atual, que vai administrar essa convivência. Já o Roberto Assagioli, uma outra analogia, ele fala que essas personalidades de vida passada é como músico, e que o eu atual, a consciência, é como maestro. Não se pode eliminar o músico. Não, você não tem como eliminar você. Você não pode eliminar você. Foi esse o equívoco do padre Marcelo Rossi. Tá? Ele tentou eliminar as sombras. Não tem. O que isso vai fazer? O quê? Vai trabalhar para que haja uma harmonia na busca do amor, da caridade. Tá? O maestro determina quem vai tocar e a que horas. O importante é a ligação harmoniosa entre todos para uma boa execução da sinfonia. No livro Condomínio Espiritual, né, acabei de falar, um condomínio psíquico, que é um condomínio espiritual. Você tem um condomínio espiritual na sua mente, no seu inconsciente, no seu ego. É um condomínio. Não tem várias personalidades. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Esse condomínio espiritual, esse livro, melhor dizendo, de Hermínio Corrêa de Miranda, está lá.
como a de um condomínio espiritual, dentro do qual pequena comunidade de espírito disputa a posse de um corpo físico. Lembra? Existe uma tentativa dessas memórias, dessas personalidades, invadir a consciência. Elas não conseguem. E quem tem o transtorno de identidade, né, dissociativo de identidade, que o Fantástico fez a reportagem, quem tem esse transtorno, assim como a esquizofrenia, por exemplo, quem tem esse transtorno, o ego invade a consciência. Aí, já viu, né? É casa da mãe Joana. Mesmo assim, existe uma gestão nesse condomínio. Tá? Vocês vão ver a reportagem fantástica, vocês vão saber do que eu estou falando. Então, se não houver essa gestão, todo mundo quer se manifestar. Todo mundo quer tomar posse do corpo físico. Cada um desses condôminos, seguindo o livro, do Hermílio Corrêa de Miranda, cada um desses condôminos é uma individualidade perfeitamente caracterizada, autônoma e consciente. Então, essas memórias de vidas passadas não são memórias, como a gente fala, são existências. E elas estão vivas dentro de você. Acredite. Você é composto por um condomínio. Você é um condomínio de você mesmo. Você é um condomínio, é você e o seu passado. Tá? Seguindo. Cada um tem sua história, seus objetivos, seus conhecimentos, sua memória, seu nível evolutivo. Não se trata de um ente coletivo, resultante da soma de todas as personalidades secundárias, mas de um grupo de identidade. Então, não é um conjunto, né, no sentido coletivo, uma personalidade só. Não, são várias personalidades ali convivendo, brigando no mesmo espaço, que é o seu ego, que é o seu inconsciente. Lembra, meus irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está tendo a oportunidade aqui, tá? Esse resultado, essa pesquisa, não foi de uma hora para outra. Eu pesquisei muito, tá? Foi muito tempo pesquisando para encontrar exatamente, para passar para você essa mensagem, para que vocês entendam de uma vez por toda quem você é. Tá? E a partir daí você se mova, se mexa, busque o bem, busque o amor, saia do foco de você, mude o foco para o seu irmão. Aí sim, nós somos trabalhadores de última hora, tá? Seguindo o livro, né? Mais de um grupo de entidades espirituais. Ou seja, pessoas, se você preferir. Pessoas, nós pessoas no passado, né? Que desligada de seus corpos antigos corpos físicos, pelo processo da morte, do desencarne, né? Compete pela posse ocasional e, se possível, permanente de um corpo que, de fato e de direito, pertence a outro espírito ou outra pessoa. Então, esses espíritos, não vou chamar de espírito, essas personalidades, né, estão aqui dentro e elas ficam disputando. E quem tem o transtorno de identidade, né, dissociativo de identidade, então, aí essas personalidades, ora, cada uma invade o corpo e cada uma toma conta do corpo. Tá? Veja a reportagem do Fantástico, vocês vão entender do que eu estou falando. Seguindo o livro. O acoplamento de tais entidades se faz sempre através do campo biomagnético organizado, que na doutrina dos espíritos recebeu o nome de perispírito, que precisa estar algo afastado ou desdobrado do corpo físico. A mensagem psicológica, né, essa aqui é uma abreviação para o transtorno, está em inglês, tá? Esse é o transtorno dissociativo de identidade. SPM, que está aqui no livro, é uma síndrome em inglês que, traduzindo para o português, é transtorno dissociativo de identidade. Se apresenta como um condomínio de personalidades autônomas em conflito na disputa de um mesmo corpo físico, que é o transtorno. A atmosfera usual daquele estranho condomínio espiritual era um tanto opressiva, densa, escura e tumultuada, onde ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Inexplicavelmente, um ou outro dos componentes do grupo conseguia manifestar-se. Ou seja, assumia posse do corpo físico da hospedeira e agir como se encarnado estivesse. Ao que tudo indica, era o Ferrabras agressivo e dominador, gerente do condomínio. Esse condomínio
para quem tem esse transtorno, o dominador assume a gestão, tá? Essa personalidade, aquela que dominar os outros, passa a ser o gerente, então, desse condomínio, que decidia quem saía, quando e por quanto tempo. Sempre. Então, meus irmãos, todo mundo que tem esse transtorno dissociativo de identidade tem um gerente, uma personalidade gerente que gerencia esse transtorno, as personalidades. No livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert, nós temos transtorno dissociativo de identidade. Está no livro, tá? O espírito passa a ter, então, a posse e o comando momentâneo do corpo do encarnado, atuando através de todo o sentido deste, utilizando-se dos seus braços, caminhando e agindo como se estivesse vivo. Então, é como uma personalidade de outra vida que você viveu, no passado, que o espírito viveu no passado, assumisse a vida presente, tá? De nossa parte, é oportuno acrescentar que esse tipo de situação pode também apresentar-se com a participação de mais de um espírito. Aqui troca espírito por personalidade, fica mais claro para a gente, né? Às vezes vários, que se revezam no uso do corpo físico do encarnado e tendo, como é óbvio, o domínio de sua mente. Tal situação remete-nos a um transtorno mental identificado pela psiquiatria como transtorno dissociativo de identidade ou transtorno de personalidades múltiplas. Assista o vídeo do Fantástico, a reportagem Fantástico. Para a medicina, seria um distúrbio puramente patológico, porém, nos diversos casos que temos notícia, o que ocorre é que Hermílio Corrêa de Miranda, dedicado pesquisador e escritor espírita, denomina de condomínio espiritual. Então, existe um condomínio psíquico, tá? Condomínio psíquico, que você é, né, resultado de você mesmo. Tá? Nós somos resultado de nós mesmos. Então, próximo livro. Esse transtorno está relatado e comentado no livro Transtornos Mentais, uma leitura espírita, né? Também de Sueli Schubert, no qual mencionamos os casos clássicos mais conhecidos de personalidades múltiplas, como As Três Faces de Eva, que inclusive virou um filme, tá? Chamado Sibyl. Então existe um filme, exatamente, de uma pessoa que é As Três Faces de Eva. Eram três personalidades que revezavam, né? Revezavam, né? Três personalidades que revezavam, tá bom? Alternavam, melhor dizendo. E cada uma dominava o corpo em algum momento. Ora é uma criança, ora é um homem, por aí vai. Esta mulher, Sibyl, era comandada por 16 personalidades. Caso este que registramos com detalhes, apresentando a contribuição espírita para esse transtorno. Meus irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Foram muito tempo de pesquisa para que eu pudesse trazer para vocês uma contribuição, que essa contribuição fosse válida. Então, aproveita, reveja esse vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho mais longo que o habitual, mas são informações preciosíssimas, que mudará o seu jeito de ver a vida, que mudará o seu comportamento. Pratiquemos o bom combate. Tá? Não o combate às sombras, como o padre Marcelo Rossi tentou fazer, mas pratiquemos o bom combate. Qual é o bom combate? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como a nós mesmos. O que é amar ao próximo? É assim que levantar, tirar o foco nas nossas necessidades e colocar o foco nas aflições dos nossos irmãos. Né? Lembra da oração de São Francisco? Então, ao dar atenção aos nossos irmãos que estão em aflição, a gente se cura. A gente cura nossas sombras. A gente cura nossas mazelas. É praticando o bom combate, praticando o amor, que a gente, então, né, consegue combater esse mal que habita em mim. Se esforça para domar as más inclinações. Meus irmãos, muito obrigado por ter assistido até aqui.